Nunca esquecerei a tarde em que Maria entrou em meu consultório. Ela parecia menor do que sua própria idade, como se os ombros estivessem dobrados não pelo tempo, mas pelo peso de algo invisível. Não vinha em busca de antidepressivos nem de exames complicados. Era apenas uma consulta de rotina. Mas bastaram alguns minutos de conversa para revelar uma verdade devastadora. A vida emocional de Maria estava sendo drenada pela própria família. Ela tinha 65 anos, uma voz suave, mas carregada de cansaço. Quando começou a falar sobre sua rotina, percebi que não havia nada de rotina nela. Era exploração. O olhar dela dizia mais do que as palavras. A sensação de não ser vista, de não ser amada, de ser útil e descartável ao mesmo tempo. Maria me confidenciou que não se sentia mãe, nem avó. Sentia-se funcionária. Babá, cozinheira, faxineira, motorista, conselheira, caixa eletrônico. Os filhos, netos e sobrinhos a procuravam com frequência, mas nunca por saudade. Sempre havia um pedido embutido. Se não era para cuidar dos netos, era para limpar a casa. Se não era para cozinhar, era para emprestar dinheiro. Dinheiro que nunca voltava, mas que todos já contavam como certo. Sua aposentadoria, conquistada com décadas de trabalho duro, havia se transformado em recurso familiar automático. Eles me veem como uma conveniência, disse com lágrimas nos olhos. Um caixa eletrônico que também faz comida e toma conta dos netos. Mas como pessoa, eu não existo. Naquele instante, percebi que Maria era o retrato vivo de milhões de idosos. Pessoas que, depois de dedicarem a vida inteira à família, chegam à terceira idade acreditando que teriam amor e respeito em troca, mas recebem apenas cobranças, favores e pedidos de dinheiro. A neurociência da tristeza mostra que ser explorado emocionalmente ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. O corpo interpreta a rejeição como ferida real. Maria era a prova disso. Sofria de dores de cabeça crônicas, insônia e crises de ansiedade. Nenhum remédio resolvia, porque o problema não era físico. Era o vazio de ser usada sem ser amada. Estudos recentes apontam que 7 em cada 10 idosos relatam sentir-se explorados pela própria família. Eles dão tempo, energia, cuidados e dinheiro, mas recebem em troca apenas migalhas de afeto. É uma epidemia silenciosa e o preço é altíssimo, a dignidade e a alegria de viver. Maria me disse algo que nunca esqueci. Se eu deixar de ajudar, de emprestar ou de cuidar, temo que nunca mais me procurem. E a ideia de enfrentar a reação deles quando eu recusar me paralisa. Sinto muito medo. Era a confissão mais dura da solidão. Não estar sozinho por falta de pessoas, mas por não ter vínculos verdadeiros. Estar cercada de familiares e ainda assim sentir-se invisível. O ponto de virada aconteceu antes mesmo da nossa primeira consulta. Maria me contou com detalhes o domingo mais doloroso de sua vida. O aniversário do neto mais velho. Ela passou o dia todo cozinhando, limpando e decorando a casa. Preparou o bolo preferido do menino, encheu a sala de balões, arrumou cada detalhe com carinho. Quando a família chegou, os filhos mal levantaram os olhos dos celulares. Ninguém agradeceu. Ninguém percebeu seu esforço. O golpe final veio do filho mais novo, que chegou atrasado. Ele olhou rapidamente a mesa farta e disse: "Você pode separar umas marmitas? Não vou ter tempo de cozinhar essa semana." Não agradeceu. Não elogiou. Apenas tratou a mãe como serviço de delivery. Naquela noite, depois que todos foram embora, Maria ficou sozinha lavando a pilha de louça. Suas mãos tremiam de tanto esforço. Ela se olhou no reflexo da janela e não viu uma mãe, nem uma avó. Viu uma funcionária não remunerada, um caixa eletrônico ambulante, e pela primeira vez pensou seriamente: será que minha vida ainda tem valor? Será que devo continuar aceitando tudo isso?
Essa foi a noite em que Maria tocou o fundo do poço. Uma dor tão grande que só quem vive a solidão dentro da própria família consegue compreender. Na nossa primeira consulta, perguntei a Maria: quando foi a última vez que você fez algo só para si mesma? Ela ficou em silêncio. Pensou, chorou e por fim disse: eu não me lembro. Sempre fiz tudo o que pediam a minha vida toda. Quando disseram que já estava na hora de me casar, eu me casei. Quando falaram que era o momento de ser mãe, engravidei. Sempre vivi seguindo o que os outros diziam que era o certo para mim. Passei a vida cheia de obrigações. Primeiro ajudando meus irmãos, depois cuidando da casa, do marido, dos filhos e agora dos netos. Fiz tanto pelos outros que nunca tive tempo de pensar em quem eu sou de verdade, nem no que realmente gosto. Hoje percebo que não sei mais o que me faz feliz, porque nunca aprendi a escolher por mim mesma. Havia décadas que Maria vivia para os outros. Tudo girava em torno das necessidades alheias. Ela tinha se tornado invisível até para si mesma. Expliquei que esse padrão tem consequências neurológicas graves. Quando alguém passa anos se colocando em último lugar, o cérebro interpreta como abandono próprio. Libera hormônios de estresse, acelera o envelhecimento, destrói a autoestima. É como se a própria mente gritasse: você não merece amor. Então disse a Maria: minha querida, você não faz ideia da força que tem. Neste momento, não está conseguindo enxergar todos os obstáculos que já venceu na sua vida. Você foi mãe quando ainda deveria ser apenas filha, cuidando dos seus irmãos. Depois enfrentou um casamento muito cedo, criou seus próprios filhos com sacrifício e ainda se dedicou aos netos e sobrinhos. Isso é infinitamente mais difícil do que dizer não. Por enquanto, o medo da reação da sua família existe só na sua cabeça. Você já enfrentou batalhas muito mais duras e venceu todas elas. Você é uma mulher forte, que merece respeito e já cumpriu com suas obrigações até demais. Amar-se também significa colher os frutos dos esforços que plantou por toda a vida. E eu vou te ensinar como enfrentar esse momento. Você não estará sozinha. Maria baixou os olhos e chorou em silêncio. Suas mãos enrugadas tremiam no colo, como se carregassem o peso de décadas de obrigações. Pela primeira vez em muito tempo, não chorava apenas de tristeza, mas também de alívio. Era como se alguém finalmente tivesse enxergado a dor escondida por trás de sua força. Entre lágrimas, ela conseguiu dizer: doutora, eu nunca tinha pensado assim. Sempre achei que dizer não seria sinal de egoísmo, mas agora percebo que talvez seja a única forma de recuperar quem eu sou. Nesse instante, percebi que uma chama, ainda que pequena, começava a se acender dentro dela. Não era apenas uma paciente em sofrimento. Era uma mulher em processo de despertar. Dias depois, Maria voltou e me contou de um episódio que se tornaria a virada de chave em sua vida. Ela disse: um desses dias fiquei pensando em tudo o que me disse. Eu estava esgotada e, de repente, uma situação me fez perder o controle. Senti que precisava colocar tudo para fora. Meu filho mais velho apareceu de surpresa com a esposa e meus 2 netos. Entraram sem avisar, dizendo que estavam com fome e que pensaram em comer na minha casa. Queriam que eu cozinhasse, mas naquele dia eu já tinha feito um plano raro. Havia ligado para uma amiga que não via há anos e combinamos de jantar juntas num restaurante para colocar a conversa em dia. Quando eles chegaram, minhas mãos tremiam, mas dessa vez eu não hesitei. Peguei a chave do carro, respirei fundo e disse: ah, que pena. Já combinei de sair com uma amiga. Não tenho como cozinhar agora. Mas fiquem à vontade, só não há nada pronto em casa. Se quiserem, podem passar no mercado, comprar os ingredientes e preparar a refeição. Só peço que depois deixem tudo arrumado, porque detesto bagunça. Maria respirou fundo,
e antes de pegar as chaves do carro, acrescentou, com a voz firme, mas serena: "E mais uma coisa, da próxima vez me avisem antes de vir. Eu também tenho minha vida e não posso mais viver em função de vocês. E daqui em diante, algumas coisas vão mudar por aqui. Quando vierem à minha casa, não quero ninguém sentado à mesa mexendo no celular. Nós somos uma família. Respeitar a hora da refeição significa também respeitar uns aos outros. Quero que conversemos, que olhemos nos olhos, que sejamos educados. A casa é minha e essas são as minhas regras." Ela então sorriu discretamente, como quem finalmente assumia o próprio lugar, e completou: "Se eu posso mudar por vocês, vocês também podem mudar por mim." O silêncio tomou conta da sala. O filho mais velho, acostumado a ter a mãe sempre disponível, ficou paralisado por alguns segundos, sem saber o que responder. A nora arregalou os olhos, tentando disfarçar o incômodo, enquanto os netos se entreolhavam, estranhando o tom firme da avó. O filho, ainda surpreso, tentou esboçar um sorriso nervoso e murmurou: "Mãe, é claro, a gente entende." Mas a expressão no rosto dele mostrava claramente que não estava preparado para ouvir aquilo. A nora pigarreou, desviando o olhar, como se estivesse sendo repreendida também. Pela primeira vez, não foram eles que ditaram as regras naquela casa. Maria, por sua vez, não recuou. Pegou as chaves do carro com calma, ajeitou a bolsa no ombro e saiu pela porta sem olhar para trás. Dentro de si, o coração batia acelerado, mas havia uma sensação inédita de vitória. Pela primeira vez em décadas, não cedeu, não se anulou. Ela fez uma pausa, riu com gosto e completou: "Doutora, você precisava ter visto a cara deles quando eu saí. Eu mesma fiquei surpresa comigo." Maria não soube dizer o que aconteceu depois que fechou a porta. Afinal, naquele momento, ela já estava a caminho do restaurante com a amiga. O que compartilhou comigo foi apenas até aquele instante de coragem em que se colocou em primeiro lugar. O que eu vou contar agora é o que ela não viu, mas que mais tarde ficou claro pelas mudanças na atitude da família. A cena que se desenrolou dentro daquela sala depois que Maria saiu. Assim que a porta se fechou, o silêncio ainda pairava na sala. O filho mais velho largou as chaves que segurava e olhou para a esposa, incrédulo. "Você viu isso? A minha mãe simplesmente disse não." A nora, visivelmente incomodada, cruzou os braços e disse com ironia e desprezo: "Pois é. Que maluquice foi essa? Que história é essa de regras? Marcelo, acho que a sua mãe não está bem da cabeça. Ela não pode nos tratar assim. Nós não fizemos nada contra ela. Sempre disse que não se importava em ajudar e agora vem com esse discurso? Ela é avó, e é papel da avó estar disponível quando a gente precisa. Sinceramente, acho que ela está ficando louca." Marcelo não suportou ouvir sua esposa, Andréia, falar daquela forma da própria mãe. Apertou os punhos, respirou fundo e respondeu em tom firme: "Já chega, Andréia. Minha mãe está certa. A gente nunca deu o valor que ela merece. Ela sempre fez tudo por nós e olha só como retribuímos. Será que é isso mesmo que queremos ensinar para os nossos filhos? Olha a nossa casa. Vive uma bagunça. Dependemos dela para tudo. E os nossos filhos estão crescendo mimados e preguiçosos. Chega, vamos embora." Andréia ficou sem palavras diante da reação inesperada do marido. Os netos, assustados, largaram o celular e observaram em silêncio. Pela primeira vez, o filho de Maria não apenas reconhecia a verdade, como também estava disposto a mudá-la. E naquela mesma noite, sem que dissesse uma palavra a mais, a família entendeu que algo havia mudado. Maria já não era mais a mulher submissa de antes. Por um instante, enquanto me contava, Maria parecia reviver a cena com alegria. Mas, lentamente, o sorriso em seu rosto se apagou e deu lugar a uma expressão séria, quase dolorida. Ela respirou fundo e, com a voz embargada, continuou:
Mas confesso que, assim que fechei a porta e os deixei lá, senti uma dor tremenda. Meu coração disparava, minhas mãos tremiam e eu mal consegui segurar o volante quando entrei no carro. Foi então que as lágrimas vieram sem controle. Passei o caminho inteiro me perguntando se aquilo era culpa minha, se eu não havia educado meus filhos da maneira certa e que agora estava pagando o preço. Ao mesmo tempo, lembrava deles ainda pequenos, de todo o amor que eu coloquei, de cada sacrifício que fiz para apoiá-los nos sonhos deles. Mas naquele momento, percebi uma verdade que me cortou por dentro. Ao me anular por completo em favor deles, ensinei sem perceber que eu não tinha valor. Se nem eu mesma me respeitava, como esperar que eles me respeitassem? Se até eu me tratava como alguém invisível, por que eles me tratariam diferente? Maria abaixou os olhos, envergonhada das próprias lágrimas. Era como se o peso de uma vida inteira tivesse finalmente sido colocado em palavras. E foi nesse ponto, exatamente nesse abismo de dor e revelação, que percebi. Ela estava pronta para aprender a se impor sem carregar a culpa. Então expliquei para Maria: minha querida, quando algo ruim nos acontece e nós não temos coragem de enfrentar essa situação para mudá-la, ela volta a nos perseguir. Se não for com os filhos, será com os netos, com uma vizinha, no caixa do supermercado. Essa situação sempre estará lá, nos cutucando, nos lembrando de que precisamos tomar uma atitude. E se não tomamos, o sofrimento continua, e continua por anos. A cada vez que deixamos passar, mais nos acovardamos. E quanto mais nos acovardamos, pior fica para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso coração. Quantos problemas físicos não aparecem justamente por causa disso? Pressão alta, dores, insônia, ansiedade. Tudo isso nasce de situações que evitamos resolver. É por isso que precisamos estar atentos ao que acontece na nossa vida e ao nosso redor. Especialmente à forma como os outros nos tratam, porque isso é um reflexo direto de como nós mesmos nos tratamos. Se não nos damos valor, se não nos respeitamos, dificilmente os outros farão isso. Mas no momento em que você se olhar com amor e firmeza, começará a ensinar ao mundo inteiro como merece ser tratada. Maria ficou em silêncio por alguns instantes. Os olhos, ainda marejados, fixaram-se no chão como se buscassem respostas nas próprias lembranças. Então respirou fundo, enxugou discretamente uma lágrima e disse com a voz trêmula: Doutora, é como se a senhora tivesse descrito a minha vida inteira. Quantas vezes eu engoli o choro, deixei passar, fingi que não me incomodava, e cada vez que fazia isso, parecia que eu encolhia um pouco por dentro. Agora entendo por que sinto tantas dores, porque vivo cansada, sem ânimo. Eu me acostumei a carregar o peso de tudo sem nunca reagir. Mas, se eu mesma não me der valor, como posso esperar que eles me deem? Ela fez uma pausa, levou a mão ao peito e completou, quase num sussurro: Talvez eu nunca tenha aprendido a me tratar com respeito. E agora estou vendo que, se eu não mudar isso, vou continuar sendo invisível até o fim da minha vida. Maria então ergueu os olhos e neles havia uma mistura de medo e esperança. Era como se pela primeira vez estivesse disposta a enxergar sua própria dor de frente, mas também determinada a não permitir que continuasse sendo sua prisão. Foi aí que decidi ensinar a Maria um conjunto de técnicas que desenvolvi para pacientes que sofrem com a solidão familiar e o medo de se impor. O que começou como um ato de desespero acabou se transformando em sua maior vitória. O primeiro foi o espelho emocional. Toda manhã, antes de levantar, Maria passou a se perguntar: o que eu quero fazer hoje que me trará alegria? Pequenos gestos, tomar café na varanda, ouvir música, ligar para uma amiga, reativaram seu senso de identidade. O segundo foi o não com amor. Ensinei Maria a responder: eu te amo muito,
E por isso preciso cuidar da minha saúde para estar com vocês por muito mais tempo. Esse limite amoroso transformou a relação. No começo, os filhos estranharam. Depois, aprenderam a respeitar. O terceiro foi o ritual da dignidade pessoal. Todos os dias, ao entardecer, Maria tirava 30 minutos para se reconectar com sua história. Revivia memórias de coragem e conquistas. Isso reacendeu sua autoestima. O quarto foi a comunicação das necessidades. Maria aprendeu a verbalizar o que precisava emocionalmente. Adoro cozinhar para vocês, mas fico feliz quando percebem o carinho que coloco. Essa fala simples fez os filhos enxergarem a mãe como pessoa, não apenas como serviço. O quinto foi criar momentos de reconexão. Uma vez por semana, ela conversava individualmente com cada filho, sem celulares. Pequenos encontros criaram intimidade e respeito. O sexto foi a reconstrução da identidade perdida. Maria escrevia, todas as noites, 3 descobertas sobre si mesma. Descobriu que amava jazz, jardinagem e cinema. Redescobriu Maria como pessoa. O sétimo foi a proteção energética. Antes de absorver os problemas dos filhos, ela respirava fundo e criava uma barreira mental. Aprendeu a apoiar sem se destruir. O oitavo foi a generosidade seletiva. Maria deixou de dizer sim para tudo. Passou a investir mais em quem demonstrava carinho e gratidão. Isso reorganizou sua energia. 3 meses depois, Maria voltou ao consultório transformada. Seus olhos tinham brilho. Seus filhos, no começo resistentes, começaram a mudar. Um deles ligou apenas para perguntar como ela estava. Outro pediu desculpas por anos de egoísmo. Os netos passaram a procurá-la para conversar, não só para receber presentes. 6 meses depois, tivemos a prova científica. Os exames de Maria mostraram novas conexões neurais ativadas, ligadas à autoestima e ao bem-estar. Seu cérebro literalmente havia se curado de anos de abandono emocional. 1 ano depois, Maria trouxe uma foto da família sorrindo, reunida. Pela primeira vez, ela se sentia respeitada e amada. Agora, eu entendi a diferença entre ser útil e ser amada, disse. Útil é quando te procuram porque precisam de algo. Amada é quando te procuram porque sentem falta de quem você é. A história de Maria não é só dela. É de milhões de idosos que sofrem em silêncio. Mas a lição é clara. Nunca é tarde para exigir respeito, reconstruir sua identidade e transformar solidão em dignidade. Se você se reconhece em Maria, quero que saiba: você não nasceu para ser conveniente. Você nasceu para ser amado. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal. Toda semana eu trago conselhos práticos para aliviar a solidão depois dos 60. Assista ao próximo vídeo que aparece na tela. Vou revelar o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.